Bem, gente, continuando, voltando aí do slide anterior, era então o exemplo 23.6 do Atkins, volume 2, nona edição, página 416, e são esses os dados, e ele pede no problema para calcular o volume da monocamada, tá? Então aqui o Vmon, ou volume de monocamada, e também a constante C. Lembrando que essa constante Czinho aqui, C minúsculo, na verdade, ela só é constante para uma certa temperatura, tá? No caso, foi a temperatura de 75 Kelvin. O gás é o nitrogênio e o adsorvente é o rutilo sólido, TiO2, dióxido de titânio na forma de rutilo. Depois, os valores foram corrigidos para 1 atmosfera e 273 Kelvin. E todos esses volumes em milímetros cúbicos são os volumes adsorvidos do gás N2, comparados, referentes a 1,00 gramas do adsorvente. Então, sempre que se faz um experimento de adsorção, é importante pesar e conhecer com bastante precisão a massa do adsorvente sólido. Isso é feito justamente usando uma balança analítica. E por isso que é importante conhecer muito bem a massa do adsorvente. Muito bem, vamos em frente. Bom, aqui nesse slide vocês estão vendo aí os gráficos à esquerda. Eu mandei ele calcular, colocar no gráfico volume em milímetros cúbicos em função da pressão em quilopascal. Tá? E os pontos, vocês percebem que se você fosse avaliar a partir do terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo ponto, até você falar, isso aqui tem a cara de uma reta, é verdade. Mas os dois primeiros pontos a gente vê que a distorção, na verdade, tem uma curvatura aqui. Né? E só voltando um pouquinho, eu vou voltar alguns slides, só para mostrar naquela figura, aqui, essa figura aqui. Então percebam que, por exemplo, digamos que essa, tanto aqui a curva com valor de C igual a 1, a curva com valor de C igual a 10, ou a mesma curva 100, vocês percebem que dependendo do trecho, por exemplo, nas baixas pressões, ou aqui na região com 10, dependendo do valor de C, se o C é 1, é na região de baixa pressão que parece linear, né? Parece uma reta. Aumentando o C para 10 ou para 100, no início ela já não é tão linear, depois tem um pedaço em que ela é linear, sim. Mas se você pegar a curva inteira, você percebe que na verdade não é exatamente uma reta. Então, o que acontece é que justamente a gente pega esses dados e, ao invés de trabalhar com volume em função da pressão, se nós transformarmos, né, para essas variáveis aqui, Z dividido por 1 menos Z e volume no denominador, e usando Z como abscissa, que foi o que nós fizemos aqui, tá? Aqui já está mostrando os gráficos. Como é que eu fiz isso? Eu tabelei os valores de pressão como valor variável X, coloquei os valores de Y, no volume como Y, só que depois os valores de pressão daquela tabela lá, que é esses valores aqui, cada um desses valores de X aqui, eu dividi por 76 kPa. Então a primeira coisa a fazer é pegar essa linha de pressão e dividir cada valor por 76. 0,160 divide 76, 1,87 divide por 76, até o último valor, 27,29, também dividido por 76. Depois que vocês dividirem todos esses valores de pressão por 76 kPa, você transformou a variável que era a pressão P, você transformou então em valores de Z, tá? que é esse Z aqui que eu coloquei no eixo X. Depois, para calcular a variável que está na ordenada, vejam que é Z dividido pelo volume multiplicado por 1 menos Z. Então, depois que você encontrou na primeira linha o valor de Z, agora você calcula quanto que é 1 menos Z. Pega esse valor de 1 menos Z, multiplica pelo volume, aqueles valores de volume. E depois pega o valor de Z e divide por isso aqui, por esse parâmetro. Então, depois que você transformar isso em Z dividido por 1 menos Z volume, aí você chegou na variável Y. Tá?
Isso aqui é mais fácil, é claro, de fazer no Excel. Também dá para fazer no Origin, que é o que eu fiz aqui. Bom, então depois que eu pego esses 7 pontos aqui, né, nós temos 7 pontos, e eu fiz essa transformação para essas variáveis, olha como ficou aqui agora a carinha dos pontos, né? E os pontos quadradinhos pretos são essa variável z, volume 1 menos z, em função da variável z. E agora uma reta em vermelho, está passando por todos os pontos, deu um ajuste bastante bom, né? Percebam que o R quadrado de ajuste tem 3 noves pelo menos, 0,999,59. A interseção é 4,066 10 menos 6 e a inclinação, né, o coeficiente angular, é 0,00122. Então, a partir agora desses valores, que é o intercepto, corresponde ao coeficiente linear. E o coeficiente linear, que é esse valor que eu tirei aqui, tá? Ele corresponde aqui, na equação da reta, ele corresponde a 1 dividido por C, o volume do monocamado. Então, é isso aqui. Ah, mas você tem duas variáveis. Sim, as duas variáveis são justamente o C e o volume do monocamado, mas nós também temos duas equações. Então, se eu tenho duas incógnitas, duas desconhecidas, e eu tenho duas equações, eu posso resolver o sisteminha, né? A inclinação, o slope, coeficiente angular, que é esse valor 0,00122, por sua vez, corresponde a C menos 1 dividido por C, volume de monocamada. Então, substituindo aqui, isso aqui eu deixo para vocês fazerem em casa depois, né? C menos 1, ou 1 sobre C Vmon, é o próprio coeficiente linear. Ou seja, C menos 1 multiplicado pelo intercepto, o coeficiente linear, é igual ao coeficiente angular. Tá? Portanto, disso aqui eu tiro o valor de C e consigo perceber que o C deve ser 301. Uma vez que eu determinei o C, aí eu posso voltar nessa aqui, por exemplo, né? E aí eu vejo que, ou nessa também, tá? Tanto faz. Eu preferi usar a equação da inclinação porque o erro foi menor. Tá? E aí eu chego que o volume da monocamada é de 817 milímetros cúbicos. Então, é dessa maneira que a gente resolve. Tá? Aqui já, vocês estão vendo já a resposta que eu fiz no Origin. Vocês podem fazer isso com papel milimetrado, quadriculado, outro software, Excel inclusive. Tá? Então eu deixo para vocês tentarem depois pegar esses dados, né, e resolvam em casa, tentem fazer um gráfico equivalente a esses aqui e façam as contas para ver se você também chega nesse valor de C e nesse valor de volume de monocamada. Bom? Bem, falando agora sobre as isotérmicas de Tenkin e de Freundlich. Uma das hipóteses da isotérmica de Langmuir é que os sítios de adsorção são independentes uns dos outros e que todos os sítios são equivalentes em termos de energia de adsorção. Mas essa hipótese, para certos casos, se mostra incerta, tá? Mostra inexata. Desculpa. Por exemplo, a entalpia de adsorção frequentemente fica menos negativa à medida que o grau de recobrimento aumenta. Isto sugere que os sítios mais energeticamente favoráveis à adsorção são ocupados em primeiro lugar. E daí, outras propostas isotérmicas foram, então, foram feitas para levar em conta essas variações. Vamos ver duas delas. A isotérmica de Tenkin corresponde à hipótese de uma variação linear da entalpia, né, a energia de adsorção, com a pressão. E aí nós temos, então, podemos expressar a isotérmica de Tenkin dessa maneira. O grau de recobrimento θ é a razão volume por volume de monocamada, é igual a uma constante, digamos Czinho1, que multiplica o logaritmo natural de outra constante Czinho2 vezes a pressão. Então, são duas constantes, C1 e C2, só que a gente trabalha com o logaritmo neperiano da pressão. Essa é a isotérmica de Tenkin. Na isotérmica de Freundlich, corresponde a uma variação logarítmica. Ela procura levar em conta a influência das interações das moléculas do adsorvato, ou seja, de uma molécula adsorvida com outra molécula, a mesma molécula, né, substrato, na superfície do adsorvente.
E nesse caso, também tem duas constantes, em que agora o grau de recobrimento θ é igual a uma constante C1, que multiplica a pressão elevado a 1 sobre C2. Essa é a isotérmica de Freundlich. Dessa maneira, eu estou copiando e estou descrevendo para vocês, gente. Igualzinho está no Atkins, tá bem? A equação está lá dessa forma que ela é apresentada no livro do Atkins. Mas, vamos falar agora um pouquinho sobre soluções aquosas. Porque as equações de Langmuir, de BET, tratavam da adsorção de gases em sólidos. Mas o conceito de adsorção também se aplica a substâncias dissolvidas num líquido que sejam adsorvidas por um sólido. Inclusive, historicamente, o primeiro caso de estudo foi Freundlich, foi até anterior a Langmuir. Ele estudou o que muitas vezes a gente faz em laboratório até hoje, laboratório de físico-química, que é estudar, avaliar a adsorção de ácido acético em soluções aquosas de ácido acético, usando carvão sólido como adsorvente. Por exemplo, por que é importante? Íons de metais pesados, né, contaminantes, poluentes, em corpos d'água, rios, lagos, etc., podem ser removidos usando um adsorvente sólido. Isso é um processo bastante usado para descontaminação, né, de águas, etc. E no caso de a gente trabalhar com a solução, seja solução aquosa, solução alcoólica, solução do solvente que for, a equação de isotermo é basicamente a mesma. Só que ao invés de trabalhar com pressão e volume, nós vamos tratar da concentração, tá, do soluto, como se fosse a variável P, e a massa adsorvida do substrato, dividido por massa unitária do adsorvente sólido, a gente usa aqui como se fosse o volume adsorvido do gás. E Freundlich, em 1907, foi justamente o que propôs essa seguinte equação: x dividido por m, em que x é a massa do adsorvato, m é a massa do adsorvente. Então, por exemplo, às vezes é miligrama por grama, ou milimol por grama, assim. É igual a uma constante que o Freundlich chamou de beta, multiplicado por Czinho elevado a 1 sobre P. O que é o Czinho? Aqui o Czinho é a concentração, tá? Aí pode ser concentração gramas por litro, pode ser concentração mol por litro, etc. Então, na verdade, Freundlich você mede isso experimentalmente, tá? Isso aqui é a sua variável y. A variável C, ou concentração, é a nossa variável x, e, portanto, nós temos dois parâmetros na equação de Freundlich. Então, essa é a maneira como Freundlich expressou, tá? Aqui está o significado de cada parâmetro dessa equação e alguns exemplos. No experimento, como eu disse, original de Freundlich, em 1907, ele usou, entre outras substâncias, uma delas, ácido acético como adsorvato, carvão ativado como adsorvente, o sólido, e o solvente era água. Importante que a temperatura tem que ser mantida constante no experimento, senão não é uma isoterma. Tá? Esses dados, tá, nessa temperatura de 25 graus Celsius, são exatamente os valores extraídos de um trabalho que Freundlich publicou em 1907, sobre a isoterma dele. Então, aqui nós temos a concentração em mols por litro, tá, de ácido acético, as diferentes concentrações que ele estudou, avaliou, e a relação X sobre M, né? Quantos milimol de ácido acético que absorveu por cada grama de carvão. São esses valores. Tá? Eu vou interromper porque está acabando o tempo aqui do screencast e já volto já, um momento.